Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Que o Senhor em nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meus amados, o tema sugerido pelo Ministério de Missões, de fato é um tema que tem tudo a ver com missões, missões e o mandato espiritual. É claro que nos céus onde iremos morar, você vai ouvir o próprio Deus, na pessoa de Cristo, falando com você, falando as verdades extraordinárias de Deus. No céu vai ter louvores, pessoas celebrando e cantando ao Senhor o tempo todo, mas nos céus não tem mais missão. Missão é uma obra da terra. É uma obra que a igreja deve fazer hoje. Missões, ela não é feita a partir de pessoas bem preparadas, tão somente. Missões se faz a partir de pessoas redimidas, lavadas pelo sangue de Jesus, que depende exclusivamente dele e que fala dele aqui, ali, acolá. Que entende que foi chamado com um propósito. E o propósito do qual Deus nos chamou é de fazermos missões aqui na terra. Porque lá nos céus não é local de missão. A missão é aqui. A missão é hoje. Eu assisti um filme, e talvez você também já assistiu, eu gosto muito de filme. Tropa de Elite. Que dizia assim: missão dada, missão tomada.
Parece que a igreja não entende isso. A instrução dos policiais lá naquele filme, baseado em fatos reais, era que missão dada, missão tomada. Mas nós parece que não compreendemos essa ideia. E Jesus, ele declara a sua missão em vários textos. É claro que o texto mais claro a respeito disso, e já foi pregado aqui no dia de missões, é em Mateus 28, onde Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazer discípulos. Mas parece que a igreja que já ouviu a missão e entende a missão, e que a missão está espalhada em vários textos da palavra de Deus, ainda não compreendeu o que deve fazer a missão. Um outro equívoco em relação à missão é que missão, ela não é feita só em lugares distantes. Pode ser feita em lugares distantes, mas missão tem de ser feita em qualquer lugar, sobre todas as perspectivas humanas. É muito importante, então, que eu e você pudéssemos compreender essa realidade e fazermos missões o tempo todo. Falarmos a respeito de Jesus, da bondade de Jesus, do caráter de Jesus o tempo todo, em todos os lugares, sobre qualquer circunstância, falarmos a respeito desse mandato, dessa ordem, porque missões é um mandato espiritual. E deve ser cumprido pela igreja, e deve ser vivido pela igreja. E alguns reduzem a ideia de evangelização, a pregação, como se fosse fazer missões tão somente. Mas missões é algo muito maior. No texto que nós lemos a respeito de uma visão do profeta Isaías, é um texto muito conhecido de todos, é um texto onde fala de um momento caótico no meio do povo de Israel, de um momento de profunda tristeza para o povo de Israel, porque o texto inicia dizendo: no ano da morte do rei Osias. E Osias não foi qualquer rei, não foi um rei comum, não foi um rei que reinou 10 anos, por exemplo, sobre Israel. Osias tinha reinado 52 anos sobre Israel. Isso é muito tempo. 52 anos é uma vida. Possivelmente tinha pessoas naquela nação que nunca viu um outro rei, a não ser Uzias, perdão, obrigado. Vocês estão atentos, viu? Isso é um bom sinal. Uzias, 52 anos. É mais velho que santo, por exemplo. Não tem 52 anos. Paulo já tem, né? Passou um pouquinho. Mas Paulo está bem, né? Não sei se vocês estão vendo. Paulo está fininho, cara. Fininho. Inventaram aí um irmão que bota a mão na barriga e faz secar. Que é o irmão Jaro, né? Tal. E aí, o Paulo está assim, sequinho. Glória a Deus por isso. Irmãos, 52 anos, não foi 52 anos de tristeza. Foi 52 anos de estabilidade que Israel viveu. 52 anos onde desfrutou de várias vitórias de Deus por intermédio de Osias. 52 anos de bênção e prosperidade na nação. Agora, imagine, o rei que reina durante 52 anos morre. É como o povo perdesse a segurança, a estabilidade. Agora dominava na mente e no coração do povo de Israel medo e incerteza. Porque é difícil demais substituir um rei bom, um líder extraordinário e que liderou tantos anos da vida.
Então, imagine a tristeza do povo, a situação do qual esse povo vivia, e em meio a uma situação caótica que eles viviam, que Deus faz um mandato espiritual para um profeta. De forma tal que tudo começa a mudar na vida e na história quando esse profeta se depara com a visão de Deus. Então, missões e o mandato espiritual acontece quando nós temos uma visão de Deus. Quando você lê os versos do 1 ao 4, você se depara com essa ideia da visão de Deus. E essa ideia da visão de Deus é uma ideia maravilhosa, onde Deus se revela de forma profunda a Isaías. E Isaías enxerga esse Deus, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se movera a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A visão de Isaías, ele vê o Senhor. O termo aqui é que ele vê o Senhor, é o Adonai, o Deus que governa todas as coisas. Ele vê o Senhor, mas ele vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê o Senhor governando a história. Ou seja, o trono terrestre está vazio. Mas o trono celestial de Deus nunca perdeu o domínio. Quem domina é o Senhor. E ele vê o Senhor. Mas ele não só vê o Senhor, ele vê a santidade desse Deus. Onde os serafins cantavam, Santo, Santo é o Senhor. Eles contemplam o quanto esse Deus é santo. Ele vê a majestade desse Deus. O quanto esse Deus é majestoso. Porque não é só os seres abrasadores, seres de fogo cantando. Mas as abas de suas vestes enchem o templo. A glória de Deus aparece naquele lugar. Ele vê a majestade, ele vê a glória de Deus. E diante dessa visão extraordinária de Deus, muda a visão de Isaías. Sabe, parece que nós precisamos enxergar de fato quem é Deus, para mudar a nossa visão a respeito de missão, por exemplo. Porque missão não é feito através de compaixão pela humanidade. Missão não é feito para isso. Missão é feito para que Deus seja glorificado, Deus seja honrado, pessoas sejam libertas, pessoas se rendam ao Senhor. Então não é por compaixão as pessoas. E algumas vezes, muita gente faz missão com compaixão. Compaixão pode ser até um veículo, mas de fato a direção é o zelo da glória de Deus. Porque o nosso Deus é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser magnificado. Toda a terra está cheia da sua glória. Todas as pessoas precisam enxergar a majestade, a glória de Deus, a santidade, o governo de Deus. Todas as pessoas devem louvá-lo, declarando quem de fato ele é, constantemente, diuturnamente, em nome de Jesus. Missões devem ser entendido dessa forma.
O verso 5 ao 7 continua o texto dizendo que quando Isaías viu, ele diz assim: então disse eu, ai de mim. Diante da visão de Deus, ele disse: estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Verso 6, então, diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Missões e um mandato espiritual se dá a partir de você ver Deus na sua grandiosidade, mas te qualifica quando você é perdoado. Missões só deve ser feito porque quem de fato é perdoado. Agora, uma pergunta surge: se missões só é feito porque por quem é perdoado, por quem é purificado, será porque a igreja não faz missões? Será porque a igreja não responde ao mandato espiritual? Será se por acaso você não é perdoado e por isso você não é qualificado a fazer missões? Porque se for por isso, de fato, a igreja não deve fazer missões. Mas a igreja que foi lavada, remida, purificada, ela precisa fazer missões. O encontro de Isaías com Deus santo, com Deus glorioso, gera em Isaías uma crise de identidade. O verso 5, ele disse: ai de mim, estou perdido. Ele não só está vivendo uma crise onde todo mundo daquela nação está vivendo. Agora, através do encontro com Cristo, com Deus, ele passa a ter uma crise de identidade. Ai de mim, porque eu estou perdido. Aí ele declara: eu sou homem de lábios impuros. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Isaías está, em outras palavras, dizendo: o meu coração é cheio de maldade. E por isso eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele compreende, é nessa crise quem ele é. Porque diante de Deus, ele não é o primo do rei que faleceu. Ele não é. Diante de Deus, ele não é o sacerdote do templo. Diante de Deus, ele não faz parte do clero ou da autarquia daquele povo. Diante de Deus, ele se vê como um homem de lábios impuros. Sabe, irmãos, essa visão de Deus que leva a Isaías a ter uma crise e enxergar não só quem é ele, mas de fato quem é o povo, faz com que nós possamos entender algumas verdades especiais a respeito de Deus. Em primeiro lugar, que Deus não envia pessoas perfeitas. Deus envia pessoas lavadas. Que Deus chama todas as pessoas.
Deus, ele chama quem ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser, ele se manifesta, mas ele é aquele que purifica o homem. Quando Isaías diz isso a respeito da sua condição, um anjo que está no templo, porque a visão de Deus foi no templo. Ele vê Deus de um trono dentro do templo. O anjo sai e voa para a porta do templo. E na porta do templo está o altar do sacrifício. E lá no altar do sacrifício tem brasas para queimar o sacrifício. E inclusive queimar o sangue que é aspergido sobre o altar. Então, com um alicate de ferreiro, o anjo voa, pega uma brasa do altar e volta para o templo. Quando chega no templo de novo, toca a brasa nos lábios de Isaías, dizendo: os teus pecados estão perdoados. Sabe, irmãos, a missão de Deus e o mandato dessa missão não é feito por pessoas perfeitas, mas é feita por pessoas purificadas. Pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que vivem para a glória de Deus e entendem que o reino de Deus tem de ser propagado. Missões e o mandato espiritual chama pessoas voluntárias. O verso 8. De forma clara, o texto é concluído da seguinte forma: depois disso, ou a base desse texto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Missões é feita de forma voluntária. Ninguém é obrigado a fazer missões. Mas quem enxerga Deus e vê Deus como Ele é, quem foi purificado por Deus, o seu coração se enche de alegria para fazer missões. Essa chamada de Deus não é uma obrigação em Isaías, mas é feito por pessoas voluntárias que amam a Deus e, em resposta à bondade de Deus, o amor de Deus, elas fazem missões. Deus não obriga ninguém a fazer missões. O que Isaías ouve é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus só convida. Isaías, em resposta ao que Deus fez na vida dele, o coração agradecido, em resposta de entender que a crise da qual ele via humanamente falando não era nada diante de um Deus que governa, de entender a sua real situação e ser purificado por Deus, essa crise no mundo e nessa crise pessoal é resolvida pelo Deus que governa, o Deus que perdoa. E em gratidão ao Deus que governa e ao Deus que perdoa, ele cumpre missões fazendo o mandato. A quem enviarei? Eis-me aqui. Me envia. Eu posso ir. Eu posso fazer. Sabe, irmãos, a crise das quais nós vivemos em todas as esferas da vida pode remover total a nossa segurança, levar todos nós a desesperos, imaginando que não há solução para algumas coisas. Precisamos elevar os nossos olhos a Deus
E entender que apesar das tristezas, dos infortúnios, das tribulações que acontecem, que nos acomete, Deus está reinando. Olhe para Deus. Contemple que o trono de Deus está o Deus sentado governando. Entenda essa realidade. Compreenda de fato quem é esse Deus sentado que se apresenta a Isaías. Esse Deus, de fato, segundo o evangelista João, no evangelho escrito por ele, no capítulo 12, verso 4, falando a respeito de Isaías 6, ele diz assim, Isaías disse, isso porque vi a glória dele, que é Jesus, e falou a respeito dele. João 12, 41. Você precisa entender que o nosso Deus, que Isaías viu, é Jesus. É Ele que governa a história, é Ele que é o Rei soberano, é Ele que é o Deus do impossível. E esse Deus te amou de forma profunda. Esse Deus glorioso e majestoso que Isaías vê, Ele se esvazia para habitar entre nós. Jesus se esvaziou e Ele morreu na cruz por nós para perdoar os nossos pecados. O Rei exaltado é o Cordeiro do sacrifício. Ele se sacrificou na cruz para que nele eu e você pudéssemos viver e vivermos para a glória dele. E a ideia de vivermos para a glória dele em Isaías é a ideia de cumprir missões como um mandato espiritual. Onde Isaías e o povo vivem um momento de crise, ele enxerga um Deus soberano e ele cumpre o que Deus soberano deseja. A visão de Isaías não depende de estratégias humanas, mas do mandato espiritual. E é esse mandato espiritual que deve nortear a missão aqui na terra. Enquanto eu vivo e você vive, precisamos anunciar que o nosso Deus reina, que Ele tem todo o domínio, que Ele pode mudar todas as coisas, que Ele pode transformar todas as pessoas e que Ele de fato é o Deus que nos perdoa. Missões e um mandato espiritual possa acontecer. O que te dá segurança? Se for algo que não seja Deus, é necessário morrer. Para que você tenha uma visão de Deus como Ele é, uma visão de você mesmo, uma visão do seu povo, para que você possa ser purificado pelo sangue de Cristo e cumprir a ordem de Cristo. O que te impede de fazer missões? Que em nome de Jesus você possa entender que esse mandato de Deus é para ser feito aqui, hoje, e Deus deseja te usar para isso. Em nome de Jesus. Senhor, diante da Tua presença, podemos compreender e enxergar pelos olhos da fé que o Senhor está aqui. Apesar das circunstâncias, algumas vezes difíceis, precisamos enxergar, ó Deus, que o Senhor governa, o Senhor está no trono. Senhor, que possamos ter o senso correto de quem somos. Nós somos miseráveis pecadores que precisam do Senhor, do Teu perdão, da Tua ajuda, da Tua graça.
Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu infinito amor para com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós. E de nós mesmos nós não poderíamos nada. Foi pelo teu grande amor. Que possamos responder a esse amor em gratidão, em honra ao Senhor. Em ser instrumentos do Senhor para que outras pessoas possam ver a tua glória, o teu governo, a tua santidade, ó Pai, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém e amém.